Olá, meus amores, tudo bem? Infantil 3 com vocês? Hoje, o assunto que nós iremos tratar nessa aula é super legal. Nessa aula de hoje, eu só trouxe novidade para vocês. Então, vamos lá? Pegue aí, por gentileza, o seu livro vermelho de globalização. Vamos para a página 38. Eu tenho um segredo para contar para vocês. Vocês sabiam que dia 7 de setembro nós comemoramos o dia da independência do Brasil? Tia Luanda, não tô entendendo nada. Então vamos lá que eu tenho uma historinha para te contar. Muito tempo atrás, antes de você existir, antes até de eu existir, estava tendo várias guerras no país e não existiu o Brasil. Então, teve que existir um personagem super corajoso, que foi ele mesmo que descobriu o Brasil. E o nome dele é Dom Pedro I. Foi ele que descobriu o Brasil e assim surgiu o nosso país. Só que ele descobriu o Brasil e por isso nós comemoramos a independência do Brasil. O Brasil se tornou um país independente com sua própria autonomia. Sabe quando você é bem pequenininho que você não consegue fazer nada e você vai crescendo, vai criando, tendo as suas próprias vontades, criando a sua própria autonomia de fazer as coisas? E foi assim que aconteceu com o Brasil. Ele foi crescendo e dando forma ao que é o nosso país hoje, criando assim a sua própria autonomia, criando assim a independência do Brasil. Então, Dom Pedro I pegou a sua espada e gritou assim: independência ou morte! E foi aí que houve o descobrimento do Brasil e que o Brasil se tornou um país independente. Por isso, dia 7 de setembro é um dia de comemorar, é um dia da gente celebrar a independência do nosso país. E aí, o que é que você vai fazer nessa tarefinha? Você vai fazer um belo colorido aí nesse homenzinho que chama Dom Pedro, que ele está em cima do cavalo. E aí você faça um belo colorido, porque às margens do rio Ipiranga, ele declarou essa independência. Por isso que hoje nós somos um país forte, um país guerreiro, e nós batemos no nosso peito e falamos: Pátria amada Brasil, eu tenho orgulho de ser brasileira. E você aí da telinha tem orgulho de morar nesse país maravilhoso, que é diversificado, que nós somos uma mistura de raças, de cores, de etnia? Isso é bem legal, não é? Conhecemos a diversidade e aceitamos aquilo que é diferente para nós, não é mesmo? Então, isso nós chamamos de Brasil. Por isso, o nosso Brasil é o nosso Brasil. E ele, no dia 7 de setembro, se torna independente. Por isso, nós comemoramos com a bandeirinha do Brasil a nossa independência. Combinado, Infantil 3? Então se divirta com essa tarefa, faça um belo colorido e no dia 7 de setembro vamos comemorar a nossa independência. Combinado? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau, Infantil 3. Fiquem com Deus.
Dia 7 de setembro é um feriado no qual comemoramos a independência do Brasil. Mas o que isso significa? Pois bem, há muito tempo atrás, o Brasil era colônia de um outro país chamado Portugal. Então, os portugueses dominavam nosso país e exploravam nossas riquezas, levavam nossa madeira, nosso ouro, tudo de valor que se produzia no Brasil era mandado para Portugal. Em 1820, a família real portuguesa, que tinha se estabelecido no Brasil, precisou voltar para Portugal. E assim, o rei de Portugal resolveu nomear seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Um tempo depois, os membros da corte portuguesa pediram para Dom Pedro retornar para Portugal. Mas, encorajado por sua esposa, a princesa Leopoldina, Dom Pedro favoreceu o Brasil e declarou: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou ficar no Brasil." Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico, mas Portugal não gostou dessa decisão de Dom Pedro, porque eles queriam continuar dominando e explorando o nosso país. Foi aí que Dom Pedro partiu para São Paulo para assegurar a lealdade do povo à causa brasileira. O príncipe regente, Dom Pedro I, ordenou aos soldados que se unissem a ele e o seguissem. Assim, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ergueu sua espada, afirmando que daria ao Brasil a liberdade, e gritou: "Independência ou morte!" A partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal, e se espalhou a notícia da independência do Brasil.